Amém, glória a Deus. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês nessa noite e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quantos aqui ama esse tema, bendita esperança? Amém? Nós falamos e cantamos muito nesse culto já sobre a volta de Jesus, e é um tema que precisa mesmo estar bem vivo nos nossos corações nesses últimos dias, né? Porque nós sabemos que o nosso Senhor, Ele vem, amém? E eu trouxe algumas coisas, alguns temas muito importantes que diz respeito ao que a igreja irá viver. O que eu e você como igreja, o que a Bíblia garante e nos promete. O que está garantido para mim, o que está garantido e prometido para nós como igreja. E quando você olha para a palavra de Deus, no Novo Testamento, por exemplo, no Novo Testamento nós teremos somente 3 livros que não vai mencionar a vinda de Jesus, que são eles Filemão, 2 João e 3 João. O resto, todos, pelo menos um texto vai falar sobre a vinda de Jesus. Quando você pega a palavra de Deus, a Bíblia, você vai ter 37% da Bíblia falando a respeito da volta de Jesus. Quando você pega a Bíblia e você começa a analisar todas as profecias, todas as palavras que diz respeito à vinda de Jesus, você vai ver que a Bíblia fala mais sobre a segunda vinda de Jesus do que a primeira vinda de Jesus. Então tem muita coisa para a gente aprender do que diz respeito à volta de Jesus, os últimos dias. E vocês concordam comigo que ensinar para vocês nessa noite 37% da Bíblia em 40 e 50 minutos é muito difícil, é ou não é verdade? Então eu conto muito com a colaboração de vocês. Mantenham-se mesmo bem fixos, bem atentos, porque eu tenho certeza que essa noite é uma noite de crescimento, amém? Antes de começar, feche teus olhos, eu quero orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor começou a fazer nesse lugar. Obrigado, Pai, porque nós cremos em um tempo extraordinário. Obrigado porque nós cremos em um avanço, em um crescimento extraordinário. E nós estamos com os nossos corações abertos para receber a Tua palavra, a fim de aprendermos mais o que diz respeito àquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Eu me submeto completamente à unção do Teu Espírito nessa noite, à unção de ensino, para poder mesmo edificar o Teu corpo, para que cheguemos junto exatamente no lugar que o Senhor deseja e que reservou para nós, no nome de Jesus, amém. E eu quero começar nessa noite falando sobre arrebatamento. Você pode abrir comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 13, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E a gente precisa ficar atento aqui, porque aqui o apóstolo Paulo usa uma palavra branda, um eufemismo, uma palavra que ele usa para suavizar, trazer leveza. Mas o que ele está querendo dizer aqui é sobre aquelas pessoas que já morreram. E ele continua dizendo: para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou os que morreram. E ele continua dizendo: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. E eu queria que você repetisse comigo: ainda vos declaramos por palavra do Senhor. E preste bastante atenção nessa expressão, porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. E ele continua dizendo isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim,
estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Sabe, irmãos, há um tom de consolo nesse texto, porque com respeito aos que já morreram, nós não precisamos nos entristecer como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque nós cremos que assim como Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele também ressuscitará aqueles que já foram, já partiram. E é por isso que nós não temos a necessidade de andarmos como aqueles que não têm esperança, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel, e Ele irá ressuscitar, naquele grande dia no arrebatamento, aqueles que já morreram, irão ressuscitar, amém? Pensa aí, irmão, naquela pessoa que você tanto amava, e que já partiu para estar com Cristo. Nós não temos motivos para nos entristecermos. A saudade existe, ela existe, mas não temos mais essa necessidade de vivermos no luto, porque nós sabemos que essas pessoas que já foram em Cristo Jesus, um dia elas irão ressuscitar. Isso é motivo de consolo para mim e para você. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que o apóstolo Paulo fala no verso 15, ele diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. E é muito profundo essa expressão que o apóstolo Paulo usa, vos declaramos por palavra do Senhor, porque quando o apóstolo Paulo está dizendo essa expressão e falando desse tom, o que ele está querendo dizer é que o que ele recebeu, ele não recebeu de homem nenhum. O que o apóstolo Paulo recebeu, ele não recebeu por causa de uma releitura da velha aliança, do Antigo Testamento. E quando a gente olha para os ensinamentos do apóstolo Paulo, a gente percebe que muitos dos seus ensinamentos é com base em uma releitura da velha aliança, do Cristo sendo visto no Antigo Testamento. Mas quando o apóstolo Paulo usa esse termo, vos declaramos por palavra de Deus, o que ele está querendo nos dizer é que o que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo apareceu para o apóstolo Paulo e compartilhou algo poderoso com ele. E quer ver, eu quero te mostrar nessa noite um pouco do que o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre o próprio Jesus aparecer para ele e compartilhar algo. Abre comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, no verso 16. Paulo está aqui agora em Cesareia discursando, e ele está contando o seu relato, o relato do seu encontro com Jesus, a caminho de Damasco. E ele diz assim: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais ainda te aparecerei. Ou seja, o próprio Senhor Jesus aparece para o apóstolo Paulo e diz: olha, eu estou aqui para te dizer que eu te constituí ministro e testemunha das coisas que você viu e daquelas as quais ainda eu vou te aparecer. Ou seja, o próprio Jesus estava dizendo para Paulo que haveria outros momentos que ele mesmo iria aparecer para compartilhar e ensinar coisas no que diz respeito ao reino de Deus. Nós temos em Gálatas capítulo 1, no verso 11, o próprio apóstolo Paulo dizendo: ei, o evangelho que eu trouxe a vocês, o evangelho que eu estou ensinando a vocês, eu não aprendi de homem algum, a não ser por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz: porque eu também recebi do Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Quantos aqui conhecem esse texto? Amém? É um texto muito utilizado pelos pastores e líderes quando eles vão realizar a ceia. Agora, sabe que é interessante algo? Você sabia que o apóstolo Paulo não estava na última ceia com o Senhor?
Ele não fez parte ou não estava na grande última ceia com Jesus. Ele não estava com os discípulos. Agora é bem curioso que a gente utiliza um texto de alguém que nem mesmo estava na última ceia. E por que nós utilizamos esse texto? Porque nós reconhecemos a autoridade. Nós reconhecemos o que ele mesmo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo aparecia para Paulo e compartilhava coisas. Pense, irmão, que tamanha intimidade. O próprio Jesus aparecendo para aquele homem para compartilhar o Evangelho, para compartilhar ensinamentos profundos. Eu não sei você, mas eu desejo chegar nesse nível de intimidade. Porque eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo não é diferente de mim nem de você. O que estava disponível para o apóstolo Paulo também está disponível para mim e para você. Basta apenas mesmo nós termos um coração voltado para o Senhor, porque o Senhor é um Deus que quer se revelar para nós. Que extraordinário! E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vos declaro por palavra do Senhor, era exatamente isso que ele estava dizendo. Eu recebi algo por revelação do próprio Senhor Jesus. Irmãos, que revelação foi essa? Qual foi essa revelação que o próprio Jesus compartilhou com Paulo? Que os mortos ressuscitarão incorruptíveis? Sim. Mas quando você olha para isso, você percebe que isso não era algo estranho para os judeus. Os judeus estavam muito familiarizados com esse tema, exceto os saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos. Mas para os judeus, eles estavam muito familiarizados. Agora, existe algo que o apóstolo Paulo declara detalhadamente, que nunca tinha sido revelado em toda a Escritura. Ele diz: nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós os vivos seremos transformados. E ele continua dizendo, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revista da imortalidade. E ele continua dizendo, porque quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir da imortalidade, estará cumprida a palavra que diz: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Meus irmãos, nós seremos transformados. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: ei, está preparado para ser transformado? Eu não sei se você acredita nisso, meu irmão, mas você acreditando ou não, vai acontecer. No ressoar da trombeta nós vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E deixa eu te dizer algo, meus irmãos, nós precisamos pensar nessas coisas. Essas coisas precisam estar bem vivas dentro de nós. Eu sou de um tempo que eu tinha medo de ler o Apocalipse. Quem aqui já teve medo de ler o Apocalipse? Não estou sozinho nessa. Porque eles colocavam muito peso, traziam muito pânico, né, quando ensinavam as coisas dos últimos dias. Mas deixa eu te dizer, meus irmãos, nós somos a igreja triunfante de Jesus. E nós precisamos desejar os últimos dias, nós precisamos desejar o arrebatamento, porque como Paulo disse, nós seremos completamente restaurados e transformados. Meus irmãos, pensa naquilo que mais te traz tentação hoje, aquilo que todo dia bate na porta da tua vida, do teu coração, e eu falo mesmo como pecado, porque nós sabemos, Paulo diz, nós estamos em um corpo corruptível, que está sujeito à corrupção. Nós estamos em um corpo mortal. Paulo diz, a sua carne inclina para as coisas da carne, para as coisas do mundo. Agora pensa aí, nisso que traz tentação todos os dias para você. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta,
quando você se pegar despertado com o Senhor, isso que te traz tentação não terá mais poder sobre você. A miséria não terá mais poder, a enfermidade não terá mais poder, a dor não terá mais poder, nós seremos transformados. Irmãos, nós receberemos um novo corpo. Pensa que maravilha isso. Como assim, Gustavo? É só olharmos para Jesus. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. E assim como Jesus, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, assim como Jesus, Ele também nos trará novamente com um corpo incorruptível, livre da corrupção, livre da morte. E isso é motivo, irmão, de grande alegria para nós. Nós precisamos pensar nessas coisas. Agora, existe uma grande diferença entre o arrebatamento e a vinda de Jesus. Porque o arrebatamento, irmãos, ele não é e não está ligado com a vinda de Jesus. Porque no arrebatamento Jesus não vem para estabelecer o seu reino fisicamente. O arrebatamento é um evento específico para a igreja, aonde Cristo vai trazer para si a sua noiva. Amém, irmãos? E que glorioso será esse dia, amém? Agora deixa eu te dizer algo, e talvez, irmãos, essa seja a melhor notícia que eu te dê nessa noite. Talvez essa vai ser a melhor notícia da noite. O arrebatamento, ele é um evento iminente. O que é um evento iminente? É um evento, irmão, que paira sobre nós. É um evento, irmão, que pode acontecer a qualquer momento. Sabia que talvez na semana que vem nem tenhamos outro culto? Irmão, talvez pode acontecer de você chegar na sua casa, comer aquela jantinha gostosa e dormir. Mas ao despertar, você vai se pegar despertado com o Senhor Jesus Cristo. Porque o arrebatamento é um evento iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Agora, eu tenho percebido alguns líderes e alguns pastores que têm tentado datar a vinda de Jesus, o arrebatamento, esse resgate da igreja. E todo conceito, quando é iminente e é datado, ele quebra esse conceito. Então não tem como datarmos o arrebatamento, porque é num abrir e fechar de olhos. Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz, é como um ladrão que vem à noite. O ladrão não avisa. E isso, irmãos, precisa gerar em nós uma atitude. E qual atitude? Uma atitude de vigilância. Nós precisamos estar vigilantes, irmãos, para não sermos pegos de surpresa. Precisamos estar posicionados, preparados, para vivermos esse grande evento que é o arrebatamento. E Paulo deixa isso muito claro, quando ele diz que o Senhor está voltando. Tiago capítulo 5 vai dizer, perto está o Senhor, o juiz está às portas. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, perto está o Senhor. O próprio apóstolo Paulo usa o termo Maranata. O que significa Maranata? Um termo que a gente canta muito e a gente fala muito. Maranata significa, o nosso Senhor, Ele vem. O nosso Senhor, Ele vem. Hebreus capítulo 10 vai dizer, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele não compraz a minha alma. E ele diz, mas nós não somos do que retrocede para a perdição. Irmãos, o escritor aos Hebreus naquela época, ele usa a expressão, dentro de pouco tempo ele virá. Se naquela época, irmão, ele usava essa expressão, o que dirá nos dias de hoje? O nosso Senhor, irmãos, Ele vem. O nosso Senhor, Ele vem. E cada dia que passa, a gente vê mesmo os sinais dessa vinda de Jesus, desses acontecimentos dos últimos dias, desses eventos profetizados em Sua palavra. E nós precisamos estar vigilantes,
com o que diz respeito aos últimos dias. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses no capítulo 5. No verso 1. Ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E ele diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz. E ele diz: e de nenhum modo escaparão, mas vós, olha que poderoso isso, irmãos, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Até quando, irmão, você ficará aí sonolento? Até quando, irmão, você ainda ficará ainda igual o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É tempo mesmo de você se pegar despertado para aquilo que o Senhor está dizendo em sua palavra. É um tempo de despertamento, porque Ele está voltando. E sabe o que é triste, meu irmão? Mesmo a igreja sabendo que Ele está voltando, eu tenho percebido alguns crentes que não estão sendo nem quentes nem frios, estão mornos, como a igreja de Laodiceia, que o próprio Jesus condena, são mornos. Deixa eu te dizer, até quando você vai ficar dividido? É tempo de você se decidir logo, irmão, de que lado você quer ficar da história. Se você quer escolher estar despertado com o Senhor, ou se você quer escolher o lado que arde com fogo e enxofre. Porque, irmãos, queira você ou não, é o que está destinado nos últimos dias. Para os justos, uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Para os ímpios, uma vida eterna longe do Senhor Jesus, num lago que arde com fogo e enxofre. E nós precisamos, irmãos, estar vigilantes no que diz respeito a estas coisas. O Senhor não vai nos pegar dormindo. Nós estaremos prontos, irmãos, para vivermos mesmo essa vinda iminente do Senhor. Nós precisamos viver à luz dessa vinda iminente. É tempo mesmo de pararmos de flertarmos com o mundo. Deus, Ele não tem parceria com o mundo. Deus não tem parceria com as coisas da carne, com as coisas do mundo. E Paulo diz isso em Romanos, abre comigo. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, no verso 11. Ele diz: e digo isto a vós, a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E a gente precisa entender que quando Paulo fala que a nossa salvação está mais perto do que no princípio quando cremos, ele não está dizendo de uma salvação eterna, interiormente. Ele está falando sobre uma salvação que foi prometida para acontecer nos últimos dias. O apóstolo Pedro, em sua epístola, ele vai dizer sobre uma salvação que foi prometida. E a gente sabe que no retorno de Jesus, nós seremos plenamente salvos. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E é sobre isso que Paulo está dizendo. E ele continua dizendo: vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e em ciúmes. E ele diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. É tempo de nos despertarmos, irmãos.
O que está reservado para mim e para você como igreja? O arrebatamento, uma transformação, um corpo glorificado e um encontro com o Senhor nos ares. Agora isso precisa gerar em nós uma atitude correspondente. Amém? Amém? Você e eu, nós precisamos viver, irmãos, desejando esse grande dia. Nós não precisamos ficar com medo quando a trombeta tocar, porque, meu irmão, nós encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos desejar isso. Nós o veremos face a face, e não haverá mais limitações. Não haverá mais, irmãos, quando eu digo limitações, por causa do nosso corpo físico, porque receberemos um novo corpo. Amém? E nessa noite também eu quero falar um pouco sobre o tribunal de Cristo, porque eu não sei se você sabe, mas depois desse grande evento, o arrebatamento, o recebimento do nosso corpo glorificado, nós estaremos diante de um tribunal, a fim de recebermos um juízo. Quantos aqui sabiam disso? Ei, você será julgado. O nosso Deus é o nosso Pai, mas Ele também é o nosso juiz. E Ele vai nos dar uma sentença. Amém? E eu quero falar um pouco sobre isso. Abre comigo em 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, no verso 17, o apóstolo Pedro vai dizer: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ou seja, o juízo vai começar por onde? Pela casa de Deus. Diga comigo, por nós. E ele continua dizendo: ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, nós aprendemos uma coisa aqui nesse texto muito importante. Na verdade, duas coisas muito importantes. A primeira, que haverá um juízo. E que esse juízo começará pela casa de Deus. Ou seja, começará por nós. Agora nós precisamos estar bem ligados e familiarizados com aquilo que nós receberemos nesse grande dia. Porque, irmão, quando nós nos apresentarmos no tribunal de Cristo, nós precisamos entender que o que estará em jogo não é a nossa salvação. Deus não vai nos julgar para a salvação, porque nós, irmãos, somos salvos. Amém? Nós já recebemos um novo corpo, um corpo incorruptível. Não é a nossa salvação que estará em jogo. Você pode dizer graças a Deus. Mas existe algo que também é muito sério que estará em jogo. Nós não seremos julgados pela nossa salvação, mas seremos julgados pelas nossas obras, a fim de receber ou não recompensa do nosso serviço. Ou seja, o tribunal de Cristo é uma honra pública que Ele nos dará pelos nossos serviços prestados. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, abre comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10. Ele diz: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, quem estará diante do tribunal de Cristo? Todos nós, crentes, nascidos de novo. E o que estará em jogo, pelo que nós seremos julgados? Pelas nossas obras, por aquilo que nós fizemos no corpo. Eu gosto de uma frase do pastor Manassés Guerra, a respeito do tribunal de Cristo. Ele diz: o tribunal de Cristo não é para saber se fomos ou não filhos, mas se fomos ou não servos. Se fomos ou não servos. Irmãos, precisam estar bem firmes e atentos com desrespeito a isso, porque nós estaremos diante desse tribunal. E isso precisa gerar em nós, irmãos, uma motivação e uma disposição de coração no que diz respeito ao serviço da obra de Deus.
porque eu não sei se você sabe, mas nós não seremos julgados pelo que nós fizemos nessa terra, mas por aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu te pergunto nessa noite, Deus te chamou para fazer o que nessa terra? Deus te chamou para executar o que nessa terra? Porque eu não sei se você sabe, mas se você está aqui é porque existe um chamado de Deus na sua vida. Existe algo da parte de Deus, existe uma convocação da parte de Deus para a sua vida, para a minha vida. E sabe o que é triste, irmãos? É triste porque algumas pessoas perdem essa disposição de servir no seu chamado, naquilo que Deus chamou para fazer, porque simplesmente o seu humor está alinhado com as circunstâncias. Se as circunstâncias estão legais, eu estou disponível a servir, mas se não está, eu não estou disponível para servir. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão escaladas em seus departamentos, que simplesmente manda lá, gente, alguém pode me substituir porque hoje eu não estou bem? Quantas pessoas, irmãos, deixa perder essa disposição de servir ao reino de Deus, ao serviço do Senhor, porque o seu humor está em linha com as circunstâncias. Agora deixa eu te dizer algo, Deus nunca te chamou para servir no reino dEle, se você estiver bem. Eu posso falar com propriedade isso. O meu pai, o pastor Ronan, quantas vezes eu vi ele subindo aqui e entregando o seu melhor, mas com muitas circunstâncias em sua vida, sem carro ou com carro, com dinheiro ou sem dinheiro, com problema ou sem problema, alegre ou triste, sempre com um coração disposto a servir ao Senhor. E é essa disposição que nós precisamos ter, irmãos. Não importa o que nós estamos vivendo, o que importa é que Deus nos chamou para fazermos algo. E um dia nós estaremos diante do Senhor e prestaremos conta sobre aquilo que Ele nos chamou para fazer. Abre comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9. Em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. No verso 24. 1 Coríntios 9, 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. E eu gosto muito desse paralelo que o apóstolo Paulo faz com um atleta, porque, irmãos, eu já fui um atleta. Talvez hoje não pode parecer muito bem, né? Mas um dia eu já fui um atleta. Ô Dudu, você está rindo, Dudu? Não ri não, cara. Mas um dia eu já fui um atleta. E quando a gente olha para um atleta almeja e tem objetivos. E para realizar e executar, para que ele chegue em seus objetivos, ele precisa ter uma vida de disciplina. Ele precisa abrir mão de coisas. Ele precisa se abdicar de coisas. Quantas vezes, irmãos, eu vi os meus amigos aqui na igreja mesmo, fazendo coisas, e eu estava lá dentro do alojamento, concentrado, porque no outro dia eu tinha um jogo. Uma vida mesmo de disciplina. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele dá um exemplo muito bacana para mim e para você. Ele diz, olha, esses atletas, eles têm essas vidas de disciplina para conquistar um prêmio que vai passar, que é corruptível. Mas nós, irmãos, estamos em uma corrida para conquistarmos um prêmio incorruptível. Se eles que conquistam algo que é passageiro, que vai embora, eles se dedicam tantos, o que dirá nós, irmãos? Nós precisamos nos dedicar, irmãos, nesses últimos dias, no que diz respeito ao serviço da igreja, ao serviço do corpo de Cristo. E é bem curioso mesmo, irmão, se você não descobriu ainda o chamado de Deus na sua vida, se você não descobriu pelo qual propósito Deus te estabeleceu nessa terra,
E é uma característica de alguém que deseja se descobrir. Às vezes, irmão, no início, essa pessoa vai se envolver com várias coisas. Eu lembro que no meu início, eu estava querendo descobrir o meu chamado, eu me envolvi em vários departamentos. Eu me envolvi em várias atividades na igreja. Porque se você quer se descobrir num chamado de Deus para a sua vida, você vai se descobrir servindo a algum departamento da igreja. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer e vai falar sobre um grande evangelista chamado Filipe. E quando a gente olha para a vida de Filipe, a gente vê Filipe realizando vários milagres. Filipe viveu uma das maiores experiências que eu já vi em toda a palavra. Filipe foi transladado. Ele foi levado de um lugar para outro. Agora, quando eu olho para a vida de Filipe, a Bíblia me mostra em Atos que ele não começou sendo um evangelista. Filipe era um diácono, envolvido mesmo com o serviço da igreja, servindo às mesas, servindo às viúvas, com a distribuição dos alimentos. Ou seja, Filipe se descobriu em seu chamado servindo a igreja. Se você quer descobrir o seu chamado, mas não serve em nenhum departamento, meu irmão, qual sentido tem nisso? Deus vai te revelar à medida que você se envolve com a obra dele. Deus não chama ninguém à toa. Deus não revela os seus planos para quem está parado. Davi descobriu-se um rei, mas ele estava pastoreando as suas ovelhas, as ovelhas de seu pai. Então nós precisamos mesmo, irmão, nos envolver. E é muito lindo essa divisão que Deus faz em sua palavra aos chamados na vida de cada um, porque todos nós, irmãos, temos um chamado. E a igreja na Bíblia, ela tem vários termos que apontam para ela. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que a igreja é o bom perfume de Cristo. A Bíblia vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Ela usa vários termos e expressões que apontam para a igreja. E eu gosto muito dessa expressão, desse termo corpo. Porque todas as vezes que a Bíblia fala sobre o corpo de Cristo, a Bíblia fala sobre chamado, sobre ministério. E como é importante, irmãos, cada membro num corpo, é ou não é verdade? Porque, meu irmão, o pé não consegue fazer o que o braço faz. Assim, meu irmão, como a cabeça não consegue fazer o que o pé faz. Todos têm a sua importância no corpo. E é exatamente isso, e por isso Paulo utiliza esse termo, quando ele quer falar sobre chamado e sobre ministério, porque cada um tem um chamado, e esse chamado tem uma importância no reino de Deus. Deixa eu te dizer algo, quem prega não é maior do que quem foi chamado para limpar a igreja. Isso é tão maravilhoso quanto quem prega. Quem prega, irmãos, não é maior ou menor do que aquele que foi chamado para cuidar dos nossos filhos que está lá na igreja de criança. E eu tenho percebido nesses últimos dias muito crentes querendo holofotes e poucos bastidores. Deixa eu te dizer, no reino de Deus, tudo aquilo que diz respeito ao chamado ministerial é honra ao Senhor. E nós seremos galardoados, presenteados por aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu falo, irmãos, que eu tenho o maior exemplo disso na minha própria casa. A minha esposa Isabelle. Olha que incrível, vocês conhecem. Por muitos anos foi a líder da música aqui na igreja. E aí de repente ela virou um ano e falou assim, olha, eu não vou mais fazer parte do Ministério de Música, porque agora Deus me chamou para fazer parte da igreja de crianças. Porque, irmão, não é sobre ser visto para as pessoas, é sobre você executar mesmo aquilo que Deus te chamou para executar. A honra nisso. Irmão, se Deus te chamou para ser um advogado, seja o melhor advogado, porque você vai prestar contas ao Senhor na sua profissão, na profissão que Ele te chamou. Se Deus te chamou, irmãos, para se envolver na produção de culto, se envolva na produção de culto. Se te chamou para servir na mídia, se envolva na mídia, porque nós prestaremos contas.
daquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. Amém? Eu quero passar um vídeo, coloca para mim aí, prestem bastante atenção nesse vídeo. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Amém, irmãos? Esse vídeo é sensacional, né? Porque realmente ele ilustra aquilo que nós vamos viver daqui a pouco.
estaremos diante do tribunal de Cristo, a fim de prestarmos contas mesmo daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E como é importante entendermos o nosso lugar no corpo, porque eu não fui chamado para fazer o que o Gomes foi chamado para fazer, assim como o Gomes não foi chamado para fazer o que eu fui chamado para fazer. E como é segurança para nós estarmos no lugar que Deus nos chamou. Olha como que nós vamos impactar tantas e tantas almas, estando aonde Deus deseja que estejamos. Então mesmo nós precisamos nos conhecer mesmo, e conhecer esse chamado que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero finalizar com esse texto. Abre comigo em 1 Coríntios, pessoal da música, pode subir, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, no verso 4, ele diz: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega também é, mas Deus que dá o crescimento. O que Paulo está ensinando para mim e para você? Ele está falando, olha, eu fui chamado para algo, Apolo foi chamado para fazer outra coisa. Eu fui chamado para plantar, Apolo foi chamado para regar. Mas o que é importante não é quem planta e nem quem rega. O importante é quem dá o crescimento, que é o Deus. E é por isso que eu disse, irmão, quem prega não é maior ou menor do que aquele que foi chamado para arrumar as cadeiras. Porque nós não estamos fazendo para nós mesmos, nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. E se existe alguém que pode recompensar, é Jesus, irmãos. Deixa eu te dizer algo nessa noite. As pessoas não sabem recompensar da forma que deve ser recompensada. Se você procura recompensa de pessoas, você só vai se frustrar cada vez mais. Porque, meu irmão, a ingratidão é muito evidente nos nossos dias. Pessoas que nós dedicamos, nos doamos, gastamos o nosso tempo em treinamento, levantamos, investimos, e passa um tempo, essas pessoas nem lembram mais que a gente existe. E se isso acontecer, irmãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar, nós não vamos parar. Sabe, eu gosto muito do capítulo de 1 Coríntios 15, é o capítulo da ressurreição, é o capítulo do arrebatamento. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele poderia terminar esse capítulo de qualquer maneira, dizendo, olha, é isso que espera por você, é algo maravilhoso, é algo que você precisa desejar, é algo que precisa estar latente no seu coração. O apóstolo Paulo poderia terminar esse capítulo dessa forma, mas ele termina 1 Coríntios capítulo 15, nos dando um conselho. Ele diz, portanto, irmãos, portanto é um termo que traz muita responsabilidade e importância, porque está ligado com aquilo que foi falado e ensinado anteriormente: ressurreição dos mortos, arrebatamento, corpo glorificado, incorruptível, imortal. Ele diz, olha, é isso que está destinado para nós. E ele diz, portanto, irmãos, sede firmes, constantes, inabaláveis na obra do Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Irmãos, o que nós fazemos com que diz respeito àquilo que Ele nos chamou para fazer, nós seremos recompensados, nós receberemos o galardão. Apocalipse capítulo 20 fala, eis que estou vindo, em minhas mãos está o galardão, a qual eu vou retribuir segundo as suas obras. Sabe, Deus, Ele sabe que nós somos movidos por recompensa, e por isso Ele coloca e diz que vai nos recompensar. E não é errado, irmãos, estarmos movidos pela recompensa que foi nos proposto. Não é errado.
O próprio apóstolo Paulo desejava isso. Ele diz: olha, eu prossigo para o alvo a fim de receber aquilo que é de direito meu, porque eu executei o serviço. O próprio apóstolo Paulo disse: ei, eu completei a carreira, guardei a fé, agora está me reservada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele grande dia. Quantos aqui trabalham com venda? Tem alguém que trabalha com venda? Você quer algo melhor do que uma comissão? Não, não é verdade? Uma comissão, meu irmão, fez até assim, ó. Comissão é maravilhoso. É uma recompensa do seu esforço em vender um produto. É exatamente isso que Deus fez comigo e com você. Ele nos deu e garantiu uma recompensa dos nossos serviços prestados. Nós, irmãos, não ficaremos de mão vazias perante o tribunal de Cristo, porque eu tenho a convicção que nós vamos executar aquilo que Ele propôs para executarmos. Amém? Então, de fato mesmo, é um tempo, irmãos, de nos despertarmos para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O que a Bíblia garante e nos promete como igreja, que nós seremos arrebatados, que encontraremos com Ele nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor, livres da morte, livres da corrupção, livres do pecado, e também que estaremos diante do tribunal de Cristo, a fim de recebermos as nossas recompensas. Eu não sei você, mas eu não quero as minhas obras sendo queimadas no fogo. Eu quero receber a recompensa pelo meu serviço prestado a Ele nessa terra. Amém? Isso é motivo de grande alegria, e nós precisamos desejar essas coisas. Então fica de pé. Vocês vão cantar uma canção aí? Fecha os teus olhos e começa mesmo a orar ao Senhor e a meditar nessas coisas. Se você se encontra nesse lugar de sonolência, nesse lugar de negligência, é tempo mesmo de você se levantar nessa noite e dizer para o Senhor: Senhor, eu ouvi essa palavra e eu, a partir de agora, tomo uma atitude e uma decisão. Eu vou executar o serviço que o Senhor estabeleceu na minha vida. Não vou mais dormir, não vou mais me encontrar nesse lugar estagnado. Me levantarei e eu vou executar o serviço do Senhor, porque um dia nós estaremos diante dele. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Irei onde queres que eu vá. Você pode declarar isso? Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Irei onde queres que eu vá.
Ele nessa noite. Entrega o seu coração a Ele nessa noite. Entrega o seu corpo em sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Lábios que confessam o teu nome. Todo meu ser. Oh Pai, nós estamos aqui, Senhor. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Com todo o meu ser. Eu te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Com todo o meu ser. Você pode fechar os teus olhos. Você que ora em outras línguas, eu quero que você comece a orar agora. Sabe, veio muito forte no meu coração. Pessoas que entraram aqui nessa noite, que outrora tinham uma convicção do seu chamado, tinham uma convicção da convocação de Deus para a sua vida, mas com o passar do tempo, em meio às circunstâncias que se levantaram, isso comprometeu a sua convicção, e você se encontra agora nesse lugar de dúvida. Será mesmo? Será mesmo que o Senhor tem isso para mim? Será mesmo que o Senhor me chamou para isso? Se você é essa pessoa, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. E eu tenho essa convicção que coisas, os seus olhos, eles serão iluminados. Oh, ramamama sevromosta carabambo de teterevambas. Feche os teus olhos mesmo. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu queria chamar a liderança para me ajudar a orar. Sabe, irmãos, eu mesmo, por muitas vezes, eu já me encontrei nesse lugar de dúvida. Eu já me encontrei nesse lugar de dúvida, porque simplesmente tirei os meus olhos do lugar aonde eu nunca deveria ter tirado. Mas o Senhor recalculou a minha rota e me mostrou realmente para aquilo que Ele me chamou e me escolheu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Satanás, nós frustramos, decretamos falência em todas as suas artimanhas. Olhos sejam iluminados no pleno conhecimento da verdade, trazendo clareza a respeito do chamado, trazendo clareza a respeito das coisas do reino, trazendo mesmo certeza, convicção naquilo que o Senhor tem para cada um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, os meus irmãos não vão ser pegos em um lugar estagnado. Os meus irmãos não vão ser pegos em um lugar de sonolência. Não, os meus irmãos serão despertados pelo Teu Espírito e movidos pelo Teu Espírito, influenciando uma geração. Oh, Ramamabassou, em nome de Jesus, Pai, na autoridade, Pai, do Teu nome,
na autoridade de embaixador do teu reino, eu declaro e libero os meus irmãos para prosperarem naquilo que o Senhor os chamou para fazer, terem mesmo, Pai, as suas vidas entregue ao chamado, e esse chamado sendo executado, Pai, sendo executado, para que naquele grande dia, perante ao teu tribunal, nós receberemos as recompensas dos nossos serviços, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu tenho um outro convite. Se você que entrou aqui nessa noite e nunca fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, ou talvez você até já fez, mas por alguma coisa, alguma ocasião, você acabou se afastando, deixa eu te dizer, é tempo de você voltar para Ele. Como eu disse, o arrebatamento é um evento iminente, que paira sobre nós, que pode acontecer a qualquer momento, e só vai encontrar com o Senhor aqueles que entregaram as suas vidas a Ele. Se você que está aqui nunca fez de Jesus Senhor e Salvador, ou estava afastado e quer voltar a se reconciliar com Ele, queria que você levantasse a sua mão.